paz do Senhor, adolescentes! Amém? Que bom ter você mais uma vez com a gente. Que bom, e eu tenho certeza que você tem compartilhado as aulas. Sempre eu falo, compartilhe as aulas, porque se essa aula não alcançou aquela pessoa, a próxima ou anterior pode ter alcançado alguém. E eu tenho certeza que uma obra grande está sendo feita na vida de alguém. Eu tenho certeza que através das aulas da Escola Bíblica Dominical, vidas serão alcançadas. Deus abençoe vocês. Já estamos na aula número 10. Olha só, já estamos acabando o trimestre, já estamos finalizando o ano, já se preparando e quem sabe no próximo ano, já no mês de janeiro, estarmos juntos novamente em sala de aula. Hoje a nossa aula é sobre avivamento e vida em santidade. Nós falamos tanto em avivamento durante todo o decorrer desse trimestre, e hoje, além de falar de avivamento, nós vamos dar uma chacoalhada e vamos conversar sobre santidade. Olha só, primeiro ponto, ser santo. Ser santo é ser separado. Ser santo é ser diferente. E quando nós falamos aqui na nossa aula avivamento e a vida em santidade, viver em santidade é viver separado do mundo. Um pouquinho mais para frente nós vamos falar sobre esse assunto, mas agora eu quero te falar um ponto muito importante da aula. Preste bem atenção. Quando a gente falou todo esse trimestre sobre avivamento, nós falamos sobre ser mais intenso. Nós falamos sobre intensidade diante do Senhor. Então, logo, a vida de um avivamento e uma vida em santidade é viver intensamente, separado, ou tentar viver, ou procurar viver mais para o Senhor. Procurar se posicionar mais diante do Senhor. E com certeza a nossa vida será cheia. Haverá uma transformação no nosso meio. Porque quando você coloca a sua vida em santidade, em separação e com avivamento, que é a intensidade, isso vai transbordar. E eu te convido para entrar comigo nessa lição. Olha só, o nosso texto da aula hoje está em Tessalonicenses, capítulo 4, verso do 1 ao 8. Normalmente eu não leio o texto inteiro, mas esse texto eu vou ler. Diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus Cristo, porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, ou se abstenhais da prostituição, que cada um de nós saiba possuir o seu vaso em santificação, em honra. Cada um de nós possa possuir o seu vaso em santificação e também em honra. Não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Também antes dizemos e testificamos, porque não nos chamou a Deus para imundícia, ou para coisa ruim, ou para coisa má, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Olha só, a palavra aqui de Tessalonicenses deixa claramente, ela diz claramente, olha, nós não fomos chamados para fazer as coisas ruins, mas nós somos pecadores, estamos ali sempre com brechas que o inimigo pode tentar nos derrubar ou nos dar uma rasteira. E nós vamos falar um pouquinho mais à frente também sobre isso. Mas a palavra diz, santifique-se. Olha só, nos dias que temos vividos, há dificuldade em se santificar ou se apresentar diante de Deus como
Sabe o cordeiro? Sabe quando, lá no Antigo Testamento, quando falava o cordeiro tinha que ser limpo, o cordeiro tinha que ser bonito, o cordeiro tinha que ser perfeito. Olha só, nós precisamos também, como cordeiro, se preparar, se aprontar para estar diante do Senhor. Vou entrar aqui na primeira parte. Diz assim, João, capítulo 15, verso 19. Olha só. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Olha só, não que você não seja do mundo, que você seja de outro planeta, não, você é desse mundo. Mas preste atenção, Jesus, ele diz exatamente o ponto da separação entre o mundo e a igreja. Jesus, ele fala exatamente o ponto que, olha, se você está no mundo, você não está na igreja. Consegue entender? Tem um ponto muito importante que eu trago comigo desde adolescente. Quando as pessoas do mundo, ou quando o mundo está me amando, ou quando estão todos aqueles muito amigos ao meu redor, eu me preocupava. Olha só o pensamento. Por quê? Justamente pensando nessa palavra. Porque quando o mundo estava me amando, eu tinha que me preocupar. Porque eu não estava sendo a luz. Eu não estava sendo aquilo que eu deveria, o comportamento aquele que eu deveria estar como cristão. E era corretamente isso. Quando eu falava, Senhor, quero andar mais contigo. Quando eu falava, Senhor, eu quero estar mais junto do Senhor. Aqueles amigos sumiam. Tudo mudava. As pessoas se afastavam. E eu tinha uma conexão maior com o Senhor. Tem um ponto aqui que eu vou tratar lá na frente, mais pro final, só para deixar você curioso. Olha só, Estevão foi apedrejado levando a palavra do Senhor. Porque o mundo não amava, o mundo não queria ouvir a palavra do Senhor. Essas semanas atrás, nós tivemos um pastor no Maranhão que estava pregando e foi preso. Porque o som dele estava incomodando outra pessoa. Esse é o ponto. Quando o mundo não te ama, quando o mundo não quer ouvir a palavra do Senhor, é o momento que você vai começar a sofrer as perseguições ou sofrer as influências que alguém vai falar, nossa, aquele é crente, nossa, aquele é evangélico, aquele menino, aquela menina, vai para a igreja. Tenha a consciência que você está servindo ao Senhor, entregando o melhor que você tem, que é a sua vida. Olha só, um outro ponto muito importante quando nós estamos nesse ponto da palavra é, todos os dias, nós precisamos, já pegou um copo, faça um teste, pegue um copo de plástico, pegue um fósforo e faça diversos furos nele. Coloque água nesse copo e tente, com o dedo, segurar para que não vaze a água. Hoje estamos vivendo esses dias, os dias que a igreja, que é o copo, tem as suas brechas e o mundo tenta entrar. Então nós temos que ficar tapando as brechas para que, além de não perder vocês, não perder de repente famílias, também não deixar que a influência do mundo externo, do mundo fora a igreja, entre dentro da igreja. Aí você vai me dizer assim, não, professor, precisamos modificar, precisamos modernizar a igreja. Modernizar a igreja não quer dizer que nós temos que deixar a palavra e a santidade de lado. Nós precisamos ser santos. Nós precisamos ser diferentes do mundo. Nós precisamos ser separados e viver intensamente com o Senhor. Olha só. Quando a igreja, ou quando nós nos separamos do mundo, ficamos mais distante, como uma corrente de água, o avivamento vai começar a fluir no nosso meio. Professor, você está dizendo que estamos trazendo a igreja, o mundo para dentro da igreja, por isso que não
temos às vezes alguns pontos de avivamento? Sim, é exatamente isso. Estamos tão preocupados em, às vezes, tocar as melhores músicas, estamos tão preocupados, às vezes, de trazer as melhores roupas e nos esquecemos que o culto e que a nossa vida de adoração é para o Senhor. Então, no momento que nós separarmos alguns pontos e deixarmos de lado coisas do mundo, interferências externas que tentam entrar na nossa vida, nós vamos poder sermos mais próximos do Senhor e fluirá um avivamento, fluirá uma renovação, uma transformação em nossas vidas. Vamos em frente. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação e a separação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação ou separação é um processo. Você já em algum momento pegou uma grama e viu que na grama tem tem aquelas ervas daninhas, tem aquelas praguinhas e a gente tem que ficar tirando? É ruim, é muito ruim. Quando o espaço é grande ou quando o espaço é pequeno, você tem que ficar tirando na mão, uma por vez. Para quê? E tirar da raiz, para que aquela praguinha, ela não volte. Então, olha só, é um processo de transformação. E um dos processos, eu fiz dois processos diferentes aqui, mas pontuei ele em 3 partes. Olha só, processos de santificação. A conversão, você precisa se converter. Se você, meu amigo, que está ouvindo de repente essa aula e ainda não se converteu, ainda não entregou a sua vida para o Senhor, entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele e ele vai transformar sim a sua história. Primeira parte da santificação é a conversão. A segunda é o cuidado. Cuidado, sim. O cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você vê, com aquilo que você escuta e com as atitudes que você toma. A santificação é um processo. E por fim, nesse primeiro ponto, a comunhão. Para a santificação, é preciso ter comunhão com o Senhor. É preciso estar próximo dele. Estamos falando também do avivamento, que tem que ser mais intenso. Então, quanto mais comunhão, mais intensidade, mais avivamento em nosso meio. Coloquei também outro ponto, que vai se ligar muito como conversão, arrependimento. Arrependimento é muito importante. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Se entregar por inteiro e confiar e se afastar do mal. Olha só, o processo de santificação, por mais que duro e difícil que ele seja, ele é válido. Ele é incrível. Porque quando você chegar, não vou dizer no final, mas quando você chegar ali durante o processo, quando você estiver no meio, você vai dizer: Senhor, que excelente, que bom, você vai sentir a proximidade do Senhor na sua vida. Tenho certeza. Vamos para o terceiro ponto. Mateus, capítulo 5, verso 13 ao 15, eu gosto muito desses versos. Vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Olha só o último ponto. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Não vai se acender uma candeia, não vai se acender a luz e vai esconder. Não é isso que se faz. Você vai pegar, acender uma luz e você vai colocar num lugar mais alto que tiver para que ela ilumine. É assim que se acontece com o processo de santificação na vida do cristão. Quando a sua luz começar a brilhar, quando você estiver diante do Senhor, com comunhão, estar mais próximo e se separando do mundo, a sua vida começa a brilhar. A sua luz vai deixar de ficar escondida e vai começar a brilhar. E as pessoas vão ver a glória do Senhor na sua vida. João 17,
verso 15 ao 18. Um ponto antes daqui, quando a gente fala as pessoas vão ver a glória do Senhor na sua vida, eu me preocupo com muitos adolescentes, aqueles que são mais tímidos, falam, as pessoas vão ver a glória do Senhor na minha vida. Sim, as pessoas vão ver e vão se inspirar na sua vida. E você tem que estar pronto, preparado e disponível para que as pessoas olhem e queiram fazer como você. João, capítulo 17, verso 15 e 18. Não peço que o tires do mundo, Jesus falando, mas que o livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Eu falei lá no começo, santificar, se separar, e muitos deixam de passar por esse versículo. Você não é do mundo. E Jesus falando, não precisa sair do mundo, não os tire do mundo, mas os livres do mal. E é isso exatamente que eu quero dizer. Santificação não é se isolar. Não é se isolar das pessoas. Veja bem, quando eu falei ali no começo da aula assim, você vai pegar e estar separado das pessoas, ou não andar com as pessoas que são erradas, ou não andar em caminhos errados, não quer dizer que você precisa se isolar e trancar num quarto. Não, não é assim. Como nós lemos no versículo anterior, a luz precisa brilhar. Então, se a luz precisa brilhar, ela precisa estar no caminho. Então, se a luz está no caminho, não precisa sair do mundo, mas andar no caminho do Senhor e ser referência. Referência de graça, referência de perdão e referência do amor do Senhor na sua vida para que as pessoas também vejam. Vou encerrar com uma frase de Frida Wingren. Também faz parte dessa fé a santificação. Santificação, separação. Com o avivamento quer ser mais intenso, então se separar e santificar com mais intensidade para o Senhor. Adolescentes, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana. Fique na paz do Senhor.